Meus irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvamos ao nosso Deus por esse momento. Sabemos que para um ano de 2026, para o nosso ano, nós necessitaremos muito da palavra de Deus. Na verdade, sem ela não teremos como chegar até o final de 2026. Não temos como chegar ao final desse dia sem a palavra do Senhor, sem a aplicação dela para nós. E eu convido os irmãos para abrirem em Eclesiastes. Hoje nós iremos dar continuidade e veremos, ainda de forma introdutória, um assunto que é importante nós considerarmos sobre as coisas boas e as coisas ruins que nos sobrevêm. Então, Eclesiastes 7, eu queria ler hoje, versículo 13 e versículo 14. Onde nós chegamos em algumas questões que são delicadas para nós. Nós percebemos, às vezes não queremos enxergar, mas também veremos hoje, de início, de forma introdutória já, sobre as dificuldades da vida, algumas questões que nos sobrevêm e a ação de Deus também sobre elas. Eclesiastes 7, versículo 13 e 14, a palavra de Deus diz assim: Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Oremos. Senhor nosso Deus, clamamos a Ti, Senhor, sabendo que o Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração. De eternidade a eternidade Tu és Deus. Te pedimos, Senhor, que assim como o Senhor já aplicou a Sua palavra várias vezes sobre nós, pedimos que hoje não seja diferente, que o Teu Espírito Santo aplique em nossos corações, nos instrua em Tua palavra, nos direcione, Senhor, e nos faça enxergar mais do agir do Senhor sobre nós, sobre todas as circunstâncias. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de chegarmos aos versículos 13 e 14, o pregador já nos preparou o coração falando sobre a sabedoria que é proteção para a vida real, como nós vimos no domingo passado, a sabedoria que dá vida ao seu possuidor e faz com que nós percebamos corretamente as questões do viver. A sabedoria, é claro, é um pré-requisito para nós avaliarmos a nossa vida, para termos uma visão correta. Então a diferença não está numa situação ou outra, não está num evento, mas na capacidade de termos sabedoria para discernir o agir de Deus dentro dele. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, 5 e 6 afirma. E como isso é importante para a questão que inicia agora no versículo 13, quando o pregador diz: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu. Irmãos, nós já percebemos nessa série em Eclesiastes capítulo 7, que o autor não ignora as dores da existência humana. Pelo contrário, ele os encara com honestidade, observa, analisa, e ao mesmo tempo que nos chama para olhar todas as circunstâncias, tanto as agradáveis quanto as dolorosas, de forma sábia à luz da soberania absoluta de Deus. Então o versículo 13 inicia essa questão que parece ser dolorosa, difícil, mas nós encontramos também nisso um olhar de como Deus age entre nós. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? O pregador nos convida a atentar, ver as obras de Deus, não desviar os olhos dela. Então nós veremos hoje que até as questões duras e difíceis, questões que são torcidas aos nossos olhos, devemos prestar atenção. Entender também que é obra de Deus. Isso é muito importante para a passagem. E perceber que se é de Deus, existe um propósito em todas elas. Irmãos, uma pessoa que me chamou a atenção enquanto eu buscava entender um pouco mais sobre esse versículo foi um pregador, Thomas Boston. Ele foi um pregador numa congregação no interior da Escócia por mais de 25 anos. E eu percebi a dificuldade da vida dele. Ele teve muitas questões difíceis de se viver. A esposa dele sofria com doenças crônicas, doenças mentais, esquizofrenia e várias outras questões. E, além disso, dos 10 filhos que ele teve, 6 faleceram. E num desses contextos,
ele tinha um filho que ele chamou de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Significa Ebenezer. E esse filho faleceu. E ele disse que enterrar o nome foi mais difícil do que enterrar o corpo. E ele sofreu com isso e a esposa dele engravidou de novo. E ele pensou, vou chamar o meu filho de Ebenezer. Vou confiar no Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele me deu mais um filho e chamou de Ebenezer. Esse segundo filho. O segundo filho nasceu doente, eles oraram, apesar das orações, o segundo Ebenezer faleceu. E ele disse, Deus me fez olhar as coisas que para mim são tortas e compreender que ainda existe a mão dele em tudo isso. E então até ele escreveu, né, um sermão muito conhecido dele, que é a torção em nossa porção, né, Thomas Boston. E tem um livro também que é traduzido para o português que fala sobre isso. O que a gente entende sobre essas questões? Primeiro, a palavra de Deus nos está dizendo aqui no versículo 13, atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Contemple as obras de Deus, até, irmãos, as que são tortas em nossa visão. Irmãos, quando a gente analisa isso, é duro, mas nós aprendemos aqui que o remédio da dor não é ignorar a realidade, mas enxergar direito. Essa é a questão para nós. O remédio em si consiste primeiramente em enxergar com sabedoria a mão de Deus em tudo o que nós encontramos, até nas coisas difíceis de suportar. Atenta para as obras de Deus, até nas partes tortuosas, ásperas, desagradáveis da nossa condição, nas dificuldades que você encontra nela, considere, veja. É isso que está dizendo aqui, olhe para isso. Olhe. Acontecimentos que se revelam contrários à nossa vontade, coisas dolorosas do nosso viver, esses são aqueles momentos que para nós criam dificuldades, mas esses também, enquanto estivermos aqui, nós sabemos, estão sendo conduzidos por Deus e precisamos enxergá-los. Atenta para as obras de Deus. Aqui, irmãos, nessa terra, existem acontecimentos agradáveis e acontecimentos desagradáveis que nós iremos passar. Mas a palavra de Deus nos mostra que no curso de todas essas coisas, precisamos contemplar as obras de Deus, até as que são tortas em nossa visão. Essa realidade, irmãos, é como o sol, nasce para todos. Todos passarão por coisas tortuosas nessa vida. A condição de todos neste mundo possui alguma dificuldade. E aqueles até que não se atentam, mas reclamam em todas as situações, eles estão propensos a trazer comparações erradas. Até a gente percebe algumas questões sofridas na Bíblia. Asaf, quando está passando por aflições, ele começa a olhar a vida dos ímpios e pensa, eles estão prosperando demais, a vida deles é boa demais. Porém, Deus o fez enxergar o fim deles, a percepção de que as coisas não são uma realidade boa para todo mundo, apenas como uma realidade aqui. E precisamos atentar, considerar, principalmente em nossa vida, as obras de Deus, até as que parecem tortas aos nossos olhos. Eclesiastes capítulo 1, um pouquinho antes, ainda o autor já tinha colocado nessa mesma expressão, versículo 14 de Eclesiastes 1, ele disse assim, atentei, a mesma palavra, vi, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Irmãos, a dificuldade em nosso caminho, a parte adversa que segue o caminho contrário é a parte torta para nós. Então aqui existe prosperidade que segue uma linha reta, coisas boas que seguem uma linha reta, mas há também a adversidade que cria dificuldade, o lado tortuoso, o lado torcido na nossa vida. E Deus, irmãos, Ele mistura essas duas coisas nas condições dos homens neste mundo. E a Bíblia está dizendo para a gente, contemple, veja as obras de Deus, até as que são tortas em nossa visão. O agricultor, ele pode arar a terra, preparar o solo, escolher a semente, mas ele não controla o sol, ele não controla a chuva. Mas ignorar a situação climática, fechar os olhos para tudo isso, não é o caminho certo. Contemple as obras de Deus, até as que são tortas. Irmãos, Paulo diz assim em Filipenses 4,12, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como sei ser honrado,
já tenho experimentado, ele disse, de todas e em todas as circunstâncias, experimentei, tive experiência, tanto de fartura, fome, abundância, escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Ele olhava, ele considerava, ele se atentava para as coisas boas e difíceis para se viver, coisas que são para nós retas e umas que parecem para nós torcidas. Mas além de contemplar a obra de Deus, até as que são tortas em nossa visão, existe ainda uma segunda questão muito importante para nós. A ordem do versículo 13 é: atenta para as obras de Deus. Isso é muito importante para nós, irmãos. As obras de Deus. Erga os olhos para o céu. Veja a obra de Deus, a ação da sua poderosa mão. Observe isso, irmão. Reflita muito bem sobre isso. Você precisa se concentrar na causa da dificuldade em sua condição e ver como ela é. Obra de Deus. O que Ele está fazendo. Uma visão desse tipo, da dificuldade, irmãos, em nossa condição, é muito apropriada, porque a gente acalma sentimentos inadequados, de questionar, será que é o acaso que está nos levando? Não, a obra é de Deus. É muito importante isso. Ele até pergunta depois, porque quem pode endireitar o que ele torceu? Erguer os olhos para o céu, irmãos, é um ato de dependência, é reconhecer que a dificuldade não é apenas um acidente, não é o resultado final da história, mas é parte da obra de Deus em andamento. Quando nós vemos a mão de Deus, mesmo naquilo que parece ser torto aos nossos olhos, a dor não vai desaparecer imediatamente, mas nos tira o desespero de pensar que estamos largados ao acaso. Para alguém doente, irmãos, o bisturi na mão do cirurgião parece um instrumento de tortura, né? Mas na mão do cirurgião é necessário para trazer cura, para trazer melhora ao paciente. E assim nós devemos analisar. Quando a Escritura nos manda atentar para as obras de Deus, ela nos chama para interpretar a dor não apenas pelo que sentimos, mas por quem age no meio delas. Quanto à dificuldade, irmãos, em sua condição, a Bíblia diz: Deus a criou e ela permanecerá enquanto Ele assim o desejar. Você pode se esforçar o máximo para corrigir, tornar reta aos seus olhos, a sua tentativa vai ser em vão, Ele não mudará, não importa o que você faça. Somente aquele que a criou pode consertá-la ou torná-la reta aos seus olhos. Essa consideração, irmãos, essa perspectiva é um meio apropriado para silenciar, para satisfazer os nossos corações que estão aflitos no meio de uma situação tortuosa. Quem está governando é Deus. Quem está conduzindo é Deus. A obra é de Deus. Qualquer dificuldade existente, irmãos, em nossa condição é obra de Deus. Parece estranho, né? Deus é amor, Deus é bom. Por que isso está vindo para a gente? Irmãos, existe um determinado curso de eventos, pela providência de Deus, que acontece na vida de cada um de nós nesse mundo, e esse é o nosso destino, conduzido por Deus, designado para nós pelo soberano Senhor, Criador e Governador. Daniel 5,23 diz: em cuja mão está a nossa vida, e de quem são todos os teus caminhos. Todos os caminhos são de Deus. Deus está conduzindo todos para o seu fim determinado. Deuteronômio 32:39 diz: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Jó, passando por toda a situação que ele passou, ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isaías 42 tem uma pergunta, versículo 24, a pergunta do profeta é: quem entregou Jacó por despojo? Quem entregou Israel aos roubadores? A resposta: acaso não foi o Senhor? Aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei. Quem entregou para despojos? Quem entregou aos roubadores? Não foi o Senhor? Você pode trabalhar, fazer tudo conforme programado, mas acontece um problema na sua vida, a empresa fecha, o salário atrasa, a promoção não vê, aos olhos humanos parece injustiça, parece desordem. Somos obras do acaso, será? Mas erguer os olhos é reconhecer a obra de Deus nisso tudo. Que Deus pode estar redirecionando,
quebrando uma confiança excessiva na estabilidade terrena, te preparando por um caminho que você ainda não vê. Deus está fazendo algo. Atenta para as obras de Deus. Perceba isso. Às vezes os pais investem nos seus filhos, oram, ensinam a palavra de Deus, ainda assim os filhos escolhem caminhos difíceis. Parece que isso não tem fundamento, mas atentar para as obras de Deus não significa negar a dor, não significa deixar de orar, mas reconhecer que Deus continua agindo até onde os pais não podem alcançar. Deus está agindo, irmãos. Mesmo quando nós não estamos conseguindo compreender, parece torto aos nossos olhos, mas atente para as obras de Deus. Você ainda jovem, estuda, pode se preparar, sonhar, ora pedindo direção, a vaga não vem, o curso não acontece, as coisas parecem embaralhadas à sua visão. Erga os olhos, jovens. Entenda que Deus muitas vezes fecha portas. Ele é o Deus que dá, Ele é o Deus que tira. Deus pode estar te livrando de caminhos que ainda não sabemos onde terminariam. Seja obediente ao Senhor, atente para as obras de Deus. Não tire os olhos de Deus porque você está decepcionado com a sua vida. Até os mais velhos, né? A perda da nossa força, a perda da beleza, né? As pessoas vão ficando velhas, memória, autonomia, começa a dar mais tristeza, às vezes você se revolta silenciosamente, por que Deus me faz envelhecer? Porém, ao reconhecer a obra de Deus, o crente maduro aprende que a sua dignidade não está na sua força, na sua utilidade física, mas no agir de Deus em você. Deus nos sustenta não apenas quando somos fortes para a nossa glória, mas especialmente quando vamos enfraquecendo, para que o seu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Atenta para as obras de Deus. E penso também, irmãos, em nós como igreja, conflitos internos, mudanças difíceis, instabilidade política, social, oposições em larga escala. A igreja é tentada à murmuração, à indignação, mas atentar para a obra de Deus é lembrar que Cristo é o Senhor da igreja e não os homens. O que parece desordem aos nossos olhos pode ser disciplina, pode ser purificação, ou pode ser o preparo de Deus para algo maior. Atenta para as obras de Deus. Pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Sendo assim, contemple as obras de Deus, até as que são tortas em nossa visão, e reconheça que são obras de Deus. Irmãos, se é de Deus, existe um propósito em todas elas. Romanos 8, 28, um texto que conhecemos pouco, né? Romanos 8, 28. O apóstolo Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Percebe que aqui não diz que todas as coisas são boas de passar, mas que todas as coisas cooperam para o bem. Todas cooperam para o bem. Irmãos, Deus é especialista em usar o que não faz sentido agora para produzir algo que só fará sentido depois. Provérbios 16, 9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, tende por motivo de toda alegria, passardes por provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Quantas pessoas não dão testemunho depois dizendo, na época eu não entendia, mas eu agradeço por ter passado por isso. Não é mesmo? Salmo 119, 67, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Que bênção ter sido afligido. Passou a guardar a palavra de Deus. Versículo 71 do Salmo 119, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Muitos irmãos sobrevivem a tragédias, doenças, falências e depois relatam, mudou a minha prioridade, restaurou a minha fé, restaurou a minha família, redirecionou o propósito da minha vida. Muitos porquês, irmãos, nós também não sabemos, mas outros nós percebemos como nos serviu. Nos serviu para quê? Para confirmar a nossa fé. Lembrando em Jó ainda, no capítulo 1, versículo 20, Jó, depois de ter passado por toda aquela tragédia, diz assim, então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Que benefício! Jó adorou. Sofreu, passou por tudo, mas no final diz, ele adorou. Se é de Deus, irmãos, tem um propósito para afastar o seu coração do mundo. Lembra de Lucas 15, o filho pródigo? Ele pede toda aquela herança, ele sai para longe do pai,
ele gasta toda a sua herança. O que acontece lá? Quase tudo falta, e ele vai ficando lá. Aí chega uma pobreza, uma fome imensa, ele tem vontade de comer das alfarrobas que dava para os animais. Mas então o que acontece no meio daquela crise, daquela fome, daquela escassez, daquela dificuldade terrível? O que ele diz em Lucas 15, 18? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O que aconteceu? A adversidade foi boa. Se não tivesse adversidade, ele nunca retornava para o pai. Confrontar pecados não confessados, irmãos, às vezes acontecem coisas humilhantes, coisas difíceis para nós. Os irmãos de José venderam o seu irmão, os irmãos de José se afastaram e os irmãos de José não reconheceram o seu pecado. Mas quando foram humilhados no retorno, quando foram humilhados diante da presença inclusive de José, Gênesis 42, 21, então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão. Lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem essa adversidade. Trouxe confissão dos irmãos de José à adversidade que eles passaram. Se é de Deus, irmãos, tem um propósito. Não se esqueça disso. E a maior porção da torção qual é? A maior porção da torção é a cruz de Cristo. A cruz. Irmãos, na cruz nós contemplamos a maior porção torta que já houve. Nada pareceu mais contrário à justiça, à razão, à esperança, do que o Filho de Deus perfeito, pendurado no madeiro, crucificado, morto e sepultado. Aos olhos humanos, irmãos, tudo ali estava fora do lugar, tudo estava torto. O justo condenado, o inocente ferido, o santo tratado como maldito. No entanto, irmãos, não havia outro caminho, não existia uma outra rota mais suave para a nossa redenção. Se houvesse, o Pai teria escolhido. No Getsêmani, Cristo ergueu os olhos para os céus, considerou a obra de Deus, se atentou para a obra de Deus, ele não negou a dor, ele não fingiu que o cálice era leve, o suor como gotas de sangue revela o peso real dessa porção, ainda assim ele se submeteu. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. A obra de Deus tem um propósito. Seja feito o teu propósito, Senhor. Aqui vemos, irmãos, a perfeição aplicada em Eclesiastes. Cristo não tentou endireitar o que o Pai havia determinado, confiou na sabedoria, mesmo quando essa sabedoria passava pela cruz. Irmãos, os discípulos, julgando a obra de Deus apenas pela sexta-feira, concluíram que o que aconteceu? Tudo deu errado, né? Os discípulos, considerando as questões apenas pela sexta-feira, acharam que estava tudo perdido. Aqueles que estavam no caminho de Emaús disseram em Lucas 24, versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é esse o terceiro dia, desde que tais coisas se sucederam. Tais coisas, tortuoso, está torto. Como é que pode acontecer? Por que propósito é esse de Deus? Mas, irmãos, o Pai não deixou a cruz como palavra final. Isso nós precisamos entender em todas as ações da nossa vida. O Pai não deixou a cruz como palavra final. A Bíblia diz em Mateus 28, 5, o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscar Jesus, que foi crucificado. Versículo 6, ele não está aqui, ressuscitou. O que parecia derrota se tornou vitória. Atenta para as obras de Deus. O que parecia fim se tornou o começo da glória. Existe um propósito. A ressurreição mostrou que Deus não apenas governa o sofrimento, mas transforma o sofrimento em exaltação, transforma o sofrimento em glorificação. Aí você se questiona, como é que eu faço para reconhecer então que até coisas ruins de passar, sofrimentos, pertencem à obra de Deus e têm um propósito? Como é que eu faço isso? Irmãos, aqui também não existe outro caminho, senão o caminho da oração. Porque na oração é que você pode se submeter à obra de Deus. Na oração você consegue ter mais clareza para enxergar a mão de Deus em todas as coisas. Na oração você restaura a sua esperança e você começa a confiar mais no Senhor. O Salmo 18, versículo 6 diz: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração.
Nós precisamos orar mais. É o único meio, irmãos. Não adianta você tentar analisar, não, então eu acho que eu estou passando por isso, daqui a 2 anos vai mudar, daqui a 3 anos eu vou ser restaurado de toda a minha dificuldade, as coisas vão melhorar. Não, não faça. Ore, entregue-se ao Senhor, ore ao Senhor. E M. Bondes dizia que a oração é a coisa mais apropriada para a alma fazer em tempos difíceis. A oração reconhece Deus no dia da angústia. 1 Samuel 3,18. É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Que o Espírito Santo, irmãos, nos ensine a confiar nele, a observarmos, vemos até as coisas difíceis na nossa vida, mas sabemos que a obra é de Deus e que se é de Deus, existe um propósito. Nunca nos esquecemos disso. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Ele não muda. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Vamos recordar disso, orar a Ele e pedir que Ele nos sustente, também nos momentos tortuosos da nossa vida. Amém? Oremos. Santo Deus, te agradecemos por Tua palavra, te agradecemos pelo Senhor se revelar a nós e te pedimos, Senhor, nesse assunto difícil, porque ao olharmos as situações que para nós não têm objetivo, são tortas e jamais se resolverão, às vezes perdemos a esperança. Mas nos faça, Senhor, enxergar além. Nos faça enxergar, Senhor, com os olhos, com a mente de Cristo, e assim caminhamos em sabedoria por toda a situação, sabendo que o Senhor está operando, que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, que o Senhor não deixou de ter o domínio sobre todas elas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.